Johannes Duns Scotus, mais conhecido como Duns Scotus, foi um filósofo e teólogo inglês, nascido em 1266 em Maxim, no condado de Habsburgo, na Escócia, e morreu em Colônia, na Alemanha, em 1308. Primeiro estudou na Escócia, depois continuou com os estudos de teologia em Oxford, na Inglaterra, e posteriormente em Paris, na França, onde teve como mestre, entre outros, Gonçalvo Spano. Duns Scotus também foi um severo crítico de São Tomás de Aquino e de Henrique de Gandhi. Graças à fineza e profundidade de sua doutrina, Duns Scotus ficou conhecido como Doutor Sutil, e desse modo se mostrava contra a posição agostiniana, que lidava com a relação da filosofia como frente da teologia, e ao mesmo tempo contra o concordismo tomista, que propunha a união dos mesmos. Duns Scotus defendia claramente a separação entre fé e razão, pois ele acentuava que a filosofia ocupava-se do ente enquanto tal, e de tudo que podemos nomear, ou seja, o que deduzimos ou identificamos com base na razão. E isso é porque é o contrário da teologia, que tratava-se certamente dos seus objetos de fé, ou seja, não era preciso provar para acreditar, pois a teologia se movia com base na lógica do sobrenatural. E assim, seguindo uma interpretação de visão de Scotus, a separação de fé e razão até aparentava ser uma rivalidade, pois se pararmos para pensar, a filosofia se ocupa do geral e universal, sendo que toda vez é obrigada a seguir um itinerário buscando na natureza desvendar o que não conseguia entender ou compreender até então. Enquanto na teologia era se aprofundado e sistematizado tudo o que Deus se dignou a nos revelar sobre sua natureza pessoal, até dizendo meio que indiretamente em sua obra, a Bíblia, e também nos citando exemplos de acontecimentos de antigamente, para que busquemos a partir deles a prática de sermos bons uns com os outros, e assim alcançar a paz e serenidade plena. A principal obra da vida de Duns Scotus foi o Tratado do Primeiro Princípio, uma obra com uma nova visão do mundo partindo do pressuposto de Deus. A primeira e a segunda parte dessa obra destacam todos os elementos para a demonstração da existência de Deus como primeiro princípio. A terceira mostra a tripla preeminência: elevação, perfeição, causa final e eficiente. E no final, na quarta parte, o tratado culmina com a demonstração da simplicidade do primeiro princípio, da sua inteligência e, sobretudo, da sua infinitude. Seguindo o pensamento de Aristóteles sobre a busca de um fundamento para o real, na procura da primeira causa, que tudo impulsionou para explicar a realidade, ele encontra Deus. Para Scotus, Deus é o princípio e causa de tudo. Já não é o ar, o fogo, a água ou a terra, como os primeiros filósofos acreditavam. Isso possibilitou que o real ultrapassasse aquilo que existe.